Oi, pessoal! Aqui é a professora Andréia Alcântara e vamos falar um pouquinho de sequências. Vamos lá? Bom, primeiro vamos entender o significado. A sequência seria como uma coleção de números que segue uma determinada regra. Então, por exemplo, eu tenho sequências que podem ser finitas, que têm um começo e um fim, ou infinitas. Ela tem um começo, mas não tem um fim. Eu posso ter, por exemplo, uma sequência dos números naturais, tá? Então, eu tenho todos os números naturais, que é uma sequência infinita. Eu posso ter uma sequência dos números inteiros positivos pares ou ímpares, dos números primos. Posso ter uma sequência dos múltiplos de 5 menores que 30. Neste caso, ela seria finita, porque ela começaria com o 5 e terminaria com 25. Eu posso ter uma sequência que é muito interessante, que é a sequência infinita de Fibonacci. Cada termo, a partir do segundo, é a soma dos dois termos anteriores. E a sequência de Fibonacci ela é interessante porque ele observou isso na reprodução dos coelhinhos, tá? Eu te sugiro aí pesquisar sobre isso porque é muito interessante. E a gente tem essa sequência apresentada em várias coisas. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ó, uma notação muito útil e importante que representa as sequências é A1, que representa o primeiro termo da sequência, A2, A3 e assim sucessivamente. A N, que é o enésimo termo de uma sequência, esse N vai depender da quantidade de termos que eu estiver avaliando. Por exemplo, tá? Se eu falar que eu tenho 8 termos, o meu AN vai ser 8, tá? Eu vou ter 8 termos, o N representa o número de termos que eu tenho, tá? A posição dele na sequência. Então, sempre, não existe A0, é sempre A1, tá? Eu começo com A1, A2, A3, A4. Então, no exemplo de Fibonacci, que seria 1, 1, 2, 3, 5, a partir do segundo termo, tá? Ele vai ser a soma do anterior, dos dois anteriores. Então, ó, o A2, na verdade, ele vai ser o próprio A1. O A3 vai ser a soma de A2 mais A1. O A4 vai ser a soma de A3 mais A2. O A5 é a soma de A4 mais A3. O A6 é a soma de A5 mais A4. E assim sucessivamente, tá? Então, aí ele está mostrando como que ele forma a sequência de Fibonacci. Eu estou trabalhando aqui com 8 termos, para este exemplo, tá? Mas ela pode ser infinita e eu limitar ela para uma determinada quantidade de termos que seja do meu interesse analisar num determinado momento. Que bacana! Essa é a forma que Fibonacci explica essa sequência dele, tá? Em que ele vai ampliando as medidas na proporção disposta aqui, tá? Então, eu tenho ali, ó, 1 e 1 com a mesma medida, o 2, que vai ser a soma das dois pedaços, aí o 3, que vai ser 2 mais 1, o 5, que é 3 mais 2, e assim por diante. Então, vendo essa imagem, que forma uma curvinha, né? Vai formando meio que um caracolzinho. Essa é a sequência de Fibonacci representada geometricamente. E olha, você pode ver ela na concha de um caracol, tá? Pode ver ela no rosto humano, em várias partes do nosso rosto humano. Você pode ver ela na mão. E você pode encontrar ela em diversas coisas da natureza, tá? No miolo do girassol, tem várias coisas. Eu sugiro que você pesquise. Talvez se colocar imagens no Google, você encontra muitas coisas bacanas que mostram a presença dessa sequência de Fibonacci na natureza. Então, eu sugiro que você, terminando essa aulinha, vá e pesquise onde que a gente encontra a sequência de Fibonacci. É muito bacana e é muito interessante como que fica muito claro quando a gente observa as imagens, tá? Vamos lá. Dentro da sequência, a gente tem dois tipos de progressões: a progressão aritmética e a progressão geométrica. A progressão aritmética é sempre, a razão é sempre somada, tá? Então, eu tenho um termo, tá? E esse termo, eu vou ter, no meu primeiro termo, eu vou ter uma razão que vai sempre somando para formar os outros termos, tá? Então, o que significa? Se eu tiver, por exemplo, todos os termos iguais, tá? A razão
vai ser zero, ela é nula, né? Como que eu descubro a razão da minha sequência? É só fazer A2 menos A1, ou A3 menos A2, tá? É sempre o termo da frente menos o de trás, tá? Então, eu fazendo isso, eu descubro a razão. Por exemplo, ó, veja o segundo exemplo. Se eu fizer 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3, o resultado é sempre 1. Então, essa é uma PA com razão 1. Agora, veja só essa daqui. 1, meio, 0, menos meio, menos 1, menos 3 meios. Essa é uma PA com 6 termos e a razão dela é menos meio, tá? Então, ela está subtraindo meio de cada termo, tá? Então, eu posso ter a razão positiva ou negativa, tá? Mas ela é sempre adicionada ao termo anterior para formar o seguinte. Por isso que para achar a razão é só fazer A2 menos A1 ou A3 menos A2 e assim sucessivamente. Então, a gente tem 3 tipos de PA. A crescente, em que a razão é positiva e vai sempre aumentando. A constante, quando a razão é nula, tá? E a decrescente, quando a minha razão é negativa, então ela vai diminuindo. Como que a gente representa a PA? A gente tem várias formas de representar. Se eu falo para você em 3 termos, o ideal é que o termo do meio eu chame de x. Quem que é o termo anterior? É o x menos a razão. E quem é o termo da frente? Vai ser o x mais a razão, tá? Existem alguns problemas matemáticos de PA que a gente, utilizando essa forma de representação, a gente consegue resolver rapidamente, tá? Quando eu tenho, por exemplo, ali, 4 termos, tá? Eu tô colocando assim, ó. X menos y, x mais y, x menos 3y, x mais 3y, tá? Aqui ele tá falando que o y é a razão dividido por 2, tá? Se eu tenho 5 termos, ó, o x no meio. X menos r, x menos 2r, os termos anteriores. X mais r, x mais 2r, os termos sucessivos que vêm depois, né? Os sucessivos. Então, geralmente, pessoal, para quem pensa aí em vestibular, geralmente são os 3 termos que aparecem, tá? E aí ele fala em produto ou soma dos 3 termos de uma PA. Use essa forma de representação, que aí você consegue resolver diversos problemas, tá? Você vai ver que se ele trabalha, por exemplo, com a soma e produto dos termos de uma PA, você usando essa forma de representação, você resolve por sistema rapidamente, ok? Bom, e o termo geral da PA? A gente sabe que o termo geral é o que determina a lei de formação da PA, tá? Então, como eu falei para vocês, a razão eu calculo A2 menos A1 ou A3 menos A2, tá? Então, quando eu faço isso, o que acontece? O AN vai ser o A1 mais N menos 1 vezes R. N representa a quantidade de termos, tá? Então, se eu estou trabalhando com 10 termos, o meu N é 10. Se eu estou trabalhando com 5 termos, o meu N é 5. Então, como que eu determino o termo geral? Eu tenho que ter o primeiro termo e a razão, tá? Então, para ter a lei de formação da minha PA, eu tenho que ter o primeiro termo e a razão. Eu tendo o primeiro termo e a razão, aí eu só tenho que saber o número do termo que eu quero. Então, se eu tenho, por exemplo, A1 igual a 2 e a razão igual a 5, tá? Então, como que ficaria? A N é igual a 2 mais N menos 1 vezes 5. Se eu quiser saber o 10º termo dessa PA, é só substituir o N por 10, tá? Ou se eu falar que o AN é 100 e eu quero saber qual posição que ele ocupa, eu substituo no lugar do AN o valor de 100. E aí eu vou descobrir o N, que vai mostrar para mim a posição que o meu número ocupa, tá? Bom, como que eu calculo o enésimo termo em função do pésimo? O que é isso? Que coisa estranha que a professora está falando. É o seguinte, às vezes você não tem o primeiro termo, tá? Se você não tem o primeiro termo, você tem o 5º termo e o 10º termo. Como que a gente faz? Você pode usar o 5º termo. Então, você coloca, por exemplo, que o A10 vai ser o A5 mais 10 menos 5 vezes a razão.
Então, o AN e o AP representam termos que é diferente do primeiro termo, tá? Então, qualquer outro termo que eu tenho 2 termos diferentes ali, eu posso utilizar. Só tenho que lembrar que no lugar de N-1, eu coloco o N menos P, onde N e P indica a posição dos termos que eu estou utilizando ali no cálculo, tá? Bom, interpolação. O que é interpolar? Interpolar é colocar no meio, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 10... vamos pensar. Eu tenho um poste no quilômetro 2 e um poste no quilômetro 57. E eu quero colocar 10 postes no meio deles, tá? O que eu tenho que pensar? O primeiro termo é 2. Aí, ó, o primeiro termo é 2. Eu vou ter que adicionar 10 postes no meio. Então, ó, 1 mais 10 já são 11. O 57, o que está na posição 57, é o 12º poste. Conseguiu entender? Ó, primeiro poste está no quilômetro 2. Aí eu vou colocar 10 postes na sequência. Então, eu já tenho 11 postes colocados. E o que está na posição 57 seria o meu 12º poste, tá? Então, eu tenho o primeiro, o 12º e os 10 do meio. Então, o que eu tenho que saber? Com essa informação, ó, eu sei que são 12 termos e eu tenho que colocar, eu tenho que saber os 10 do meio, eu sei o primeiro e o último termo. Com isso, eu consigo descobrir a razão e, consequentemente, a posição de cada poste. Então, ó, se eu usar o termo geral, A12 igual a 1 mais 12 menos 1 vezes a razão, tá? O A12 é 57, o A1 é 2. Substituindo, então, esses valores, eu vou achar que a razão é 5. Ou seja, os 10 postes, eles vão estar nas posições da seguinte maneira. Ó, o primeiro poste não era 2? Eu somo 5. O segundo poste, então, está na posição 7. Depois, somo mais 5. Aí vai para 12. Mais 5, 17. Mais 5, 22. E assim sucessivamente. Então, a posição dos 10 postes vai ali, ó, do 7 ao 52, tá? Sempre somando 5 para formar o termo seguinte. Deu para entender? Vamos ver. Como que eu calculo a soma de uma progressão aritmética, tá? A soma é a gente como somar todos os termos, tá? Como que a gente consegue fazer isso de uma maneira mais simplificada, ok? Se eu pego o primeiro e o último termo, tá? E eu divido por 2, se eles são equidistantes, tá? Então, ó, numa PA, a soma de 2 termos equidistantes do termo central sempre tem o mesmo valor, tá? Então, como que eu uso essa soma? Eu vou usar da seguinte maneira. A soma de n termos numa PA é A1 mais AN vezes n dividido por 2. Então, eu pego o primeiro, o último termo, tá? Multiplico pela quantidade de termos e divido por 2. Eu só consigo somar fazendo uma PA que seja limitada. Eu tenho que saber até onde eu quero somar, tá? Então, eu quero somar os 10 primeiros termos da PA. Então, eu pego o A1, o A10 e multiplico por 10, porque são 10 termos. Eu quero a soma dos 100 primeiros termos. Eu tenho que saber o valor do A1, do A100 e multiplicar por 100. Dividir por 2 sempre, tá? Essa é a fórmula da progressão aritmética que mostra a soma de forma limitada, ok? Agora vamos para a progressão geométrica. O que ela muda em relação à aritmética? Lembra que na progressão aritmética a gente somava uma razão para cada termo? Na progressão geométrica, agora a gente multiplica a razão para cada termo. Aí eu tenho a PG constante, que a razão vai ser 1. A progressão, ela pode ser crescente, né, com uma razão positiva, ou até ela pode ser alternada, que vocês vão ver que ela pode ser positiva, negativa, tá? E ela pode ter uma razão que varia de 0 a 1. E a gente vai ver, então, o que acontece. Então, ó, crescente, o termo
é sempre maior que o outro, né? Então, eu tenho uma razão sempre positiva. Decrescente, o termo é sempre menor, tá? Alternante, aquela em que cada termo possui sinal contrário, que é quando eu multiplico por um número negativo. Porque negativo vezes positivo dá negativo. Aí negativo vezes negativo dá positivo, então ela fica alternante. Constante, quando a razão é 1. E estacionária é quando a razão é 0, tá? Se a razão é 0, a partir do segundo termo, os valores são todos zeros. Mas e aquela decrescente? Como que funciona? Ela vai ser decrescente quando a minha razão vai de 0 até 1. E ela vai ser o foco do nosso estudo no terceiro ano para o pessoal aqui da turma, tá? É na função decrescente da PG que a gente vai estar aprofundando agora. Mas vamos lembrar, ó, para PG a gente pode apresentar como A vezes a vezes a razão ao quadrado, tá? Essa é a forma mais simplificada, tá? De vocês representarem para trabalhar situações, problemas com a PG, ok? Como que eu calculo o termo geral da PG? Então, é a lei de formação da PG. A fórmula que mostra para mim o termo geral vai ser o AN igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1, onde Q é a razão, a N é o último termo, ou o termo que eu estou me referindo, a 1 é o primeiro termo, e o N é a posição daquele termo ali, do AN, tá? Então, se eu quero o oitavo termo, o N é 8, tá? E aí eu encontro que valor ocupa a oitava posição, ok? Ó, a mesma regrinha que eu mostrei para vocês lá na PA, eu posso usar na PG. Se eu não tiver o A1, mas eu tiver outros dois termos dentro da sequência, eu posso usar a mesma regrinha. Onde tinha 1, eu substituo pelo outro número. Então, se eu tiver, por exemplo, A5 e A3. A5 é igual a 3, que multiplica Q elevado a 5 menos 3, tá? Então, eu posso usar essa regrinha desde que eu aplique ela da forma correta. Interpolação. Pessoal, a mesma situação, tá? A gente aplica a mesma regra, a gente vai ter, colocar os termos no meio, eu tenho o primeiro e o último termo, só que agora a gente vai estar trabalhando com a fórmula lei de formação da PG, tá? Então, a N é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1, tá? Então, ó, se eu quero pôr 8 termos geométricos, o que eu vou fazer? Eu tenho o primeiro termo, que vale 5. Coloco mais 8, então eu já tenho 9. O meu último termo vai ser o 10º termo, tá? É esse o cuidado que eu tenho que ter. Eu vou ter 10 termos no total. O primeiro é 5, o 10º é 2.560 e eu vou ter 8 no meio, tá? Então, eu consigo calcular. O que eu tenho que fazer, pessoal? Ó, veja aqui, ele tem Q elevado a 9 igual a 512. Acabou assim, ó, a minha equaçãozinha. O que isso representa para mim? Esse Q elevado a 9, esse 9 tem que ir para o outro lado tirando a raiz. Então, eu vou ter que fatorar o 512. Eu vou ver que 512 é 2 elevado a 9, tá? E pode ter certeza que, geralmente, esses problemas de PG, o número que está a tua potência vai ser, na maioria das vezes, o número que você vai fatorar vai estar elevado na mesma potência, para você conseguir simplificar, tá? Claro que na vida real, nos problemas do dia a dia, nem sempre vai ser bonitinho assim. Mas eu fatoro 512, que vai dar 2 elevado a 9. Então, a raiz de índice 9 de 2 elevado a 9 dá exatamente 2, tá? Ou seja, 2 elevado a 9 é 512. Então, a minha razão vai ser 2, ok? E aí eu construo os termos que ficam ali intercalados entre 5 e 2.560, ok? Agora eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a soma dos termos numa PG finita e a gente vai ver a soma dos termos numa PG infinita. Uma PG finita significa que eu tenho começo e fim. Então, a minha fórmula de soma vai ser o quê? A1, que multiplica Q elevado a N, esse resultado menos 1, dividido por Q menos 1. Onde esse Q, lembrando, é a nossa razão, tá? É a razão da PG. Essa fórmula eu uso quando a minha PG é finita. Mas a
e eu tenho o produto da PG. Quando eu quero fazer o produto da PG, é o A1 elevado a N, que multiplica Q, elevado a N, que multiplica N menos 1, dividido por 2. Isso não é muito habitual, pessoal, e é muito raro ter situações, problemas que a gente trabalhe com produto, tá? Mas tá aí a formulinha para você conseguir utilizar caso se faça necessário. Agora vem o que é importante para nós, que é a soma dos termos da PG infinita. Então, pessoal, o que a gente vai aprofundar agora é sobre isso, tá? Uma PG infinita, onde a minha razão vai ser menor que 1, tá? O que isso significa, tá? A minha fração, a minha razão, ela vai ser uma fração ali, então ela varia de 0 a 1, tá? E aí, o que eu tenho, tá? Quando eu faço o meu cálculo ali, para facilitar, eu vou ter que A1 vai ser 1 menos a razão, tá? Porque para não ficar ali o negativo. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu tenho um número menor, que varia de 0 a 1 elevado a n, tá? Elevado a qualquer número que for, aquilo ali, ele vai se aproximar de 0, tá? E aí, vocês vão ver, aquele limite, isso daí é coisa de faculdade, tá? Não se preocupa não que ele tá ali, mas não é o objetivo nosso pensar nisso agora não, tá? Só que quem for seguir a área de exatas vai ver que essa PG, ela tende ao infinito, tá? Então, ó, eu vou ter a fórmula da PG, da soma dos termos de uma PG infinita, é a 1 dividido por 1 menos a razão, tá? Ó, quero que vocês observem isso aqui. Vejam essa imagem, como que eu vou reproduzindo os círculos, tá? E vai aumentando cada vez mais, tá? A quantidade de círculos diminuindo o seu tamanho. Isso é uma recorrência infinita, tá? Em que vai ficando, eu consigo fazer infinitamente. Observem isso aqui, ó. Eu vou reduzindo o tamanho infinitamente, sempre na mesma proporção, tá? Então, por exemplo, se eu for diminuir 1/8, ela vai diminuindo 1/8 do tamanho anterior. Olha, em outra situação, tá? Em que eu tenho os triângulos, começa ali no E0, tá? E1, E2, E3, E4, E5, o meu 5 sumiu dali, mas vai ficando cada vez mais buracos, tá? Vamos considerar que esses triângulos brancos são buracos, então vai aumentando a quantidade de buracos dentro do meu triângulo, tá? Então isso também faz parte de uma PG infinita, ok? A ideia, pessoal, é que vocês consigam compreender o conceito da soma de uma progressão infinita, que vocês consigam fazer com que a ideia seja assimilada dentro dessas imagens, tá bom? Bom, pessoal, a gente aprofunda melhor depois em aula. Eu espero que tenha... Isso aqui foi só uma forma de vocês relembrarem todos os conceitos de sequências, PA e PG. Então, foi bem rapidinho, bem resumidinho, só para fazer uma recordação relâmpago para a gente poder aprofundar nisso aqui, que vai envolver a parte de PG infinita, ok? Nos vemos na próxima. Ah, faltou esse aqui, ó. Olha que legal. Aqui eu tenho um quadrado. Ah, eu acho que tem mais uma. Então, fica de olho só mais um pouquinho. Ó, eu tenho aqui infinitos quadrados e tá? Olha só isso aqui, gente. Esse aqui ele fala que os 4 primeiros níveis da ilha de Cauchy, triangular, tá? Essas são as dimensões fractal da ilha de Cauchy. Ele tem ali algumas propriedades logarítmicas, então observem como que ele começa, né? Era um triângulo e olha a reprodução com a quantidade de triângulos que vão aumentando. E pesquisem mais sobre o assunto, porque é interessante, vale a pena e é um conhecimento que fica aí com vocês, tá bom? Agora sim, eu me vou. Abraços, nos vemos na próxima.